Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais variados lugares. Sejam todos muito bem-vindos e que as famílias aqui representadas sejam ricamente abençoadas. Hoje, nosso oração e ação estudo bíblico continua o estudo de Naum. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2 de Naum. Terminaremos o capítulo 3 na próxima semana e então entraremos logo depois no livro de Gênesis, que foi um dos pedidos também para que nós estudássemos, ok? Vamos ver quais são os nossos pedidos de oração, os nossos motivos de oração. Nós vamos orar pelos aniversariantes, então estaremos orando pela Eliane Batista, pelo Antônio Araújo, pelo Paulo Souza, pela Jude, pelo Kleber, pela Luzia, pelo Milton Bahia, pela Dora e pela Ermita e Alberto Bretas. Nós vamos também estar pedindo a Deus pela saúde da Ana, esposa do pastor Ulisses, pela Rejane, Marilac, Agnello, Janice, Márcia Menezes, Jerônimo e sua família também. Estaremos orando por eles. Estamos orando sempre pela Ana Clara, essa jovem, filha de André e Joel. Os pais pedem oração por ela. Nós vamos estar orando certamente pelo nosso Brasil, né? Pedindo a Deus salvação para o Brasil, restauração para o Brasil, orando pela campanha de vacinação, orando pelos mais vulneráveis, pelos pastores, também pelos missionários, orando pelos profissionais de saúde e orando pelos nossos governantes, como nos ensina a palavra de Deus. Quero lembrar algo importante. Ore pelas melhorias que estamos fazendo no nosso templo, na Rua Magno Martins, 165. Estamos preparando o templo, preparando o imóvel para o nosso retorno às atividades presenciais. Fazendo uma reforma estética, corrigindo falhas de telhado, deixando mais bonito, mais confortável. Ore por isso, contribua, seus dízimos e ofertas têm sido preciosos para que essa obra possa ser feita, que Deus abençoe você. Nós estamos então preparando, ore pela obra para que seja de acordo com a vontade de Deus. Quero lembrar que nesta próxima sexta-feira será o dia 11 de junho, dia do aniversário da nossa igreja. Nossa Igreja Batista da Freguesia estará completando 26 anos. Então, nós vamos ter um momento de encontro especial. Na sexta-feira será assim. Às 19h30 teremos o nosso Oração e Ação Kids, a história para as crianças. Depois, às 21h, nós teremos uma reunião pelo Zoom. Nós vamos orar, nós vamos dar testemunhos, nós vamos ter a ceia do Senhor, nós vamos ter um momento de comunhão e de boas lembranças dos anos vividos na nossa Igreja Batista da Freguesia. Certamente vai ser muito bom. Então, prepare-se para a ceia, prepare o suco de uva, o pãozinho, prepare os pedidos e agradecimentos para nós orarmos juntos. Então vamos ter ali um tempo de comunhão, com oração, com testemunho, com palavra e celebrando juntos, ao vivo, a ceia do Senhor. Vai ser muito bom. Não esqueça, sexta-feira, às 21h, próxima sexta, tá bom? Vamos orar então, pedir a bênção de Deus para esse estudo do livro de Naum de hoje. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Peço, Senhor, a tua unção sobre mim para ministrar esse breve estudo do capítulo 2, Senhor, mas também peço a tua unção sobre o teu povo que está acompanhando, que está ouvindo, que eles possam ser cheios da tua presença, ter o discernimento do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia aí no livro de Naum, profeta menor. Nós vamos ver hoje o capítulo 2. Né? Nós estamos vendo a profecia de Naum sobre o castigo que ocorreria sobre os assírios.
Ali está a capital da Síria, a grande Nínive, né? A grande cidade de Nínive, uma cidade extremamente fortificada, com quilômetros e quilômetros de muralhas que a circundam, muralhas que chegam a 30 metros de altura, chegam a ter a largura tal que possam passar 3 carruagens juntas, com cerca de 1.500 torres de vigia, algumas dessas torres chegando a 60 metros de altura. Uma potência de guerra que vinha assolando muitos dos povos à sua volta durante muitos e muitos anos. Ela era considerada a grande potência militar daquele tempo, mas essa cidade assolou também muitas vezes o povo de Deus. Judá, ali eles estiveram em toda aquela região das tribos de Israel, e então agora chegou o momento em que o Senhor Deus, o Deus Jeová, o Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, então vai trazer o castigo a Nínive. Hoje nós vamos estar lendo no capítulo 2 o cerco e a tomada da cidade de Nínive. Então vamos ler Naum, capítulo 2, o capítulo vai do versículo 1 ao versículo 13. Então acompanhe a leitura. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade-rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Para aí! Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia e o rosto de todos se empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os seus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Muito bem, esse texto é profético, predizendo a destruição de Nínive, capital dos assírios. Essa situação da destruição da capital dos assírios se deu aproximadamente no ano 612 antes de Cristo, 612 antes de Cristo.
os povos que empreenderam essa destruição à cidade de Nínive foram os babilônios e os medos. Houve uma união de forças entre babilônios e medos. Estes atacaram a Síria, principalmente atacando a sua capital, Nínive, né? Para que nós tenhamos uma ideia, os babilônios tinham o seu centro ao sul da hoje cidade de Bagdá. E os medos tinham a sua localização um tanto ao norte do Irã, ao noroeste do Irã. Então havia ali esses dois grandes povos, babilônios e medos, eles se uniram para atacar a Síria, atacar a sua cidade. Então vamos aqui, versículo a versículo, lembrando o seguinte, que tudo isso está sendo relatado antes do acontecimento, como voz profética de Naum. Então a gente vai percebendo muito claramente que Deus vai conduzindo a história, Deus vai permitindo e também com a sua vontade ativa vai conduzindo a história para os destinos que ele deseja, não é? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza. Aí nós vamos ter no versículo 1 uma certa ironia, como quem diz assim, te prepara, fica fortão aí, porque a coisa vai ficar preta para o seu lado. Sabe essa ironia? Então, há uma certa ironia do profeta aqui. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Né? Há uma certa ironia aqui. O versículo 2 vai dizer, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Muito bem, então agora, aqueles que foram saqueados por você no passado, agora vão saquear você. Aqueles que você, a Síria, humilhou, o povo de Deus, o povo de Jacó, o povo de Israel, que foi humilhado, foi oprimido por você, a Síria, agora será vingado. Né? O texto está deixando isto. Né? E agora ele vai descrever a guerra dos medos e dos babilônios destruindo os assírios. E ele vai dizer no versículo 3, os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Essa demonstração de que os guerreiros vestiam vermelho, de que os homens valentes vestem escarlata. Escarlata é uma definição de uma cor também vermelho, vermelho forte, sangue. Os guerreiros medos, eles tinham o hábito de se pintar de vermelho ou de vestir vermelho como um uniforme de guerra, uma cor de guerra. Conta a história que eles pintavam partes do corpo de vermelho, partes do corpo com giz, que era uma cor esbranquiçada, fazendo um contraste assustador. Diz assim que os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros. Já começava a se usar por aquele tempo, aliás, vinha de antes desse tempo, o uso de carros de ferro nas guerras. Essas carruagens de ferro puxadas por cavalos eram usados pelos persas, pelos babilônios para as guerras. Mas diz aqui que cintilam.
Entende-se que ou a cor do metal cintilava, mas também se usava o seguinte: se colocava nas laterais dos carros espadas, e essas espadas se projetavam para fora dos carros, para que quando aqueles carros de guerra passassem no meio do exército inimigo, as espadas fossem matando os guerreiros inimigos. Por isso, essa alusão aqui cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, vibram as lanças. Então, lateralizados aos carros, havia espadas presas a eles e lanças, que seriam para complementar a capacidade mortífera daqueles carros, né? Versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Talvez alguns daqueles carros tivessem pinturas como relâmpagos ali, mas se referindo também à velocidade que eles passavam já dentro das praças da cidade de Nínive. Talvez alguém pergunte assim: poxa, mas a Nínive não tinha muralhas de 30 metros de altura? Não tinha muralhas com a grossura, com a espessura de 3 carruagens, uma do lado da outra? Como é que os carros de ferro puderam entrar dessa maneira e sair destruindo o povo de Nínive, destruindo os assírios? Ok, boa pergunta, nós vamos ver isso aqui na frente, né? Veja o versículo 5 antes. Diz assim: os nobres são chamados. Os nobres, que certamente não seriam a linha de frente dos assírios para brigar ou para resistir à entrada dos medos e dos babilônios, os nobres certamente compunham uma retaguarda. Agora, já vendo os soldados sendo destruídos, os nobres vão à frente também para lutar e defender a sua cidade. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Uma referência, talvez, a já a grande quantidade de cadáveres que estavam na linha de frente. Agora chegam os nobres, o que podemos salvar daqui da nossa cidade tropeçam nos guerreiros já destruídos dos assírios. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. O inimigo já entrou. O inimigo já não pode mais ser contido, não é? Agora preste atenção àquela pergunta que foi feita: como é que os carros entraram? Como é que os inimigos entraram se haviam muralhas tão altas, tão grandes, tão sólidas, que tinham resistido durante séculos às tentativas dos inimigos de cercar e de destruir Nínive? Veja o versículo 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida. Há relato histórico de que provavelmente o rei Senaqueribe teria feito represado rios fora da cidade, represado para aumentar o nível das águas de rio fora da cidade, para por gravidade levar água para a cidade. E que os invasores medos e babilônios deveriam ter rompido aquela represa de forma que uma grande quantidade de água, uma montanha, uma onda enorme de água, teria sido jogada contra as muralhas da cidade de Nínive. Essa é a visão mais provável, e teria destruído uma grande parte das muralhas da cidade. Com isso, fragilizando a cidade, permitindo que os exércitos medos e babilônios entrassem em Nínive. Há alusões na história de que teria sido destruído até 4,5 quilômetros de muralhas. Lembre-se que a muralha completa em volta de Nínive seria da ordem de 12 quilômetros, mas
4 quilômetros ou um pouco mais teria sido destruído. Então, a cidade estava exposta. Os exércitos entravam ali. Havia 3 rios ali na região: o rio Coche, o rio Tigre e o rio Eufrates. E então há notícias de que o rio Coche havia sido represado e essa represa teria sido estourada pelo exército invasor, né? Versículo 8: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Olha aí. Mas agora fogem. Para aí, clamam-se, mas ninguém se volta. Então aqui há uma alusão à fuga. O povo de Nínive está tentando fugir, os exércitos estão sendo destruídos, as águas teriam quebrado as muralhas e invadido a cidade também. Então, agora, já estando a cidade invadida, começa o que era muito comum nas guerras daquela época, das batalhas campais, dos cercos às cidades. Quando os exércitos inimigos conseguiam entrar, começava o despojo, despojar a cidade. Eles entrariam para roubar tudo que houvesse de precioso, de desejável dentro da cidade. Está começando agora este movimento dos exércitos medos e babilônios roubando tudo. Lembre-se que Nínive e os assírios haviam sido o povo dominante em toda aquela região por centenas de anos. Com isso, eles mesmos haviam muitas vezes atacado as cidades em volta, inclusive fizeram isso também com as tribos de Judá, atacaram, fizeram cercos e tomaram despojos de muitas cidades-estado, de muitos povos naquela redondeza. O que quer dizer que dentro de Nínive havia muitas riquezas que eles, ninivitas, haviam roubado anteriormente. Agora estão sendo alvo de saque. Eles roubaram, agora estão sendo roubados. O texto, então, no versículo 9, vai dizer: saqueai, ou seja, roubai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Havia muito. Há abastança de todo objeto desejável. Não é? Muito bem. Aqui agora o versículo 10 vai dizer a vacuidade. Vacuidade quer dizer a cidade está vazia, está ficando vazia. A cidade está sendo vazia, desolação, ruína. O coração se derrete. Olha o ânimo, olha como os ninivitas estão abalados, como o exército está destruído. Há uma descrição, você quase sente o povo entristecendo, um povo que estava habituado a dominar tudo com crueldade, agora está sendo dominado. Versículo 10, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos ou as costas a angústia, e o rosto de todos eles fica pálido. Vocês já viram quando uma pessoa leva um susto muito grande, um choque muito grande, fica com a boca branca, o rosto pálido? Então aqui, olha, estão todos pálidos de medo, de susto. O versículo 11 agora vai começar a fazer um paralelo dos ninivitas, ou seja, dos habitantes de Nínive, dos assírios, como leões. Eles eram considerados os leões, que é o topo da cadeia alimentar naquela região. Eles eram os que assolavam todos os povos. Mas agora faz-se um paralelo entre os assírios e os leões, e mostrando que os leões estão sendo expulsos. Aliás, dentro da arte assíria, das estátuas, das pinturas, principalmente estátuas e relevos que foram descobertos pelos sítios arqueológicos na Síria, a figura do leão é uma constante, é uma figura constante. Muitas vezes usavam a figura do leão representando os deuses assírios, representando os reis assírios e todo o poder. Agora, vê-se o seguinte, a partir do versículo 11: onde está agora
o covil dos leões, a casa dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Ou seja, onde estão os leões? Sumiram, morreram, foram destruídos. Como quem diz assim, e vocês, assírios, eram tão fortes, mas quando o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, permite que os babilônios e que os medos ataquem vocês e providencia a destruição das suas defesas, onde estão vocês? Onde está o poder de vocês? E o texto no finalzinho, no versículo 13, vai dizer o seguinte: eis que eu estou contra ti. Profeta falando, palavra de Deus pela boca do profeta. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, então aqueles carros de combate que fazia deles um exército invencível, com aquelas espadas flamejantes, com aquelas lanças, aqueles carros brilhantes, né? Onde é que estão? Seus carros serão queimados na fumaça. A espada devorará os teus leões, ou seja, o seu povo será destruído à espada. Arrancarei da terra a tua presa. A presa dos assírios tantas vezes foi o próprio povo de Deus. Muitas vezes os assírios, como leões, foram lá para devorar o povo de Deus. Agora Deus arranca deles a sua presa, livra a sua presa, né? E já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Uma das táticas de guerra dos assírios era ter embaixadores que eram enviados para o local onde estavam os reis dos povos que eles queriam conquistar. E esses embaixadores ameaçavam os reis, falavam das vitórias que os assírios estavam tendo em todas as cidades em volta. Com isso, amedrontavam aqueles povos que eles iriam invadir, e os povos, para não serem invadidos, não serem destruídos, começavam a pagar aos assírios pesados tributos, se tornavam vassalos, ou seja, submissos aos assírios. E agora o texto diz assim: olha, acabou esse negócio de você mandar embaixadores para assustar os povos. Aqui, logicamente, nós estamos vendo o Senhor dos Exércitos trazendo justiça sobre os assírios, está se referindo aos momentos em que os assírios mandaram os seus embaixadores para assustar o povo de Deus, os reis do povo de Deus. Aliás, nós podemos ver um desses momentos. Eu vou pedir que você abra em 2 Crônicas 32, e nós vamos ver um desses momentos em que no passado os assírios mandaram embaixadores e amedrontaram os reis. No caso aqui é um momento em que Senaqueribe, que foi um dos reis dos assírios ali, ele mandou seus embaixadores para um cerco a Jerusalém, para assustar o povo, para desprezar ao Deus Jeová e para pressionar o rei Ezequias. Veja comigo aí, 2 Crônicas 32, a partir do versículo 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos ou os seus embaixadores até onde estava Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Olha, o que adianta vocês ficarem trancados aí dentro das muralhas de Jerusalém?
Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Fazendo pouco caso do rei Ezequias, dizendo que ele estava enganando o povo, dizendo que o Deus Jeová poderia livrá-lo. Veja agora o versículo 15, um pouco mais à frente. Os embaixadores dizendo para Ezequias e o povo lá em Jerusalém: agora, pois, não vos engane Ezequias, o vosso rei, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos do meu país, enquanto menos vos poderá livrar esse vosso Deus das minhas mãos. Então, ou melhor, quando eu fiz a leitura aqui do 15, eu falei: não pode livrar das mãos do Deus do meu país, não, do Deus dos meus pais, né? Perdão. Então, aqui está falando Senaqueribe, mandando seus embaixadores para desprezar o rei Jeová. Muito bem, depois disso, está acontecendo aqui o momento em que o Senhor, o Deus Jeová, traz o castigo sobre eles. Realmente, após essa destruição promovida por Deus através dos babilônios e através dos medos, esse reino da Síria foi aniquilado. Alguém pode perguntar assim: puxa, mas Deus não deu uma oportunidade para a cidade de Nínive, para o povo assírio? Não deu uma oportunidade para eles? Puxa, Deus não devia dar uma oportunidade? Eu vou lembrar algo para vocês, tá? Essa situação está ocorrendo mais ou menos no ano 612 a.C. Você lembra da história de Jonas? A história de Jonas aconteceu lá pelo ano 765 a.C., ou seja, mais de 120 anos, mais de 150 anos antes desse 750 anos antes dessa situação, 760 a.C., cerca de 150 anos antes dessa situação. Ou seja, 150 anos antes disso acontecer, o Senhor Deus mandou Jonas para Nínive para trazer aquele povo ao arrependimento. E o que aconteceu é que a história nos conta realmente que naquele momento houve um certo arrependimento ali do povo de Nínive. Houve um arrependimento. Mas eles depois esqueceram de tudo aquilo que eles decidiram. Abra aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Abre lá em Jonas, volta um pouquinho, vai lá para Jonas, capítulo 3, ok? Jonas, capítulo 3. A partir do versículo 3, nós vamos ler aqui alguns versículos, vendo que Deus deu uma oportunidade ao povo de Nínive 150 anos antes, né, de deixá-lo, de levá-lo à destruição. Veja aí, Jonas 3:3 diz: levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. Esse era um gesto de arrependimento. Então, o Senhor Deus deu oportunidades a ele através de outro profeta, do profeta Jonas, cerca de 150 anos antes. Eles fizeram um propósito diante de Deus, foram livrados do castigo de Deus, mas eles esqueceram de Deus. Eles não persistiram em obediência a Deus e voltaram às antigas práticas. Agora, aqui onde nós lemos, em Naum, finalmente chegou
o castigo sobre os assírios, sobre a cidade de Nínive. Portanto, é importante destacar alguns pontos. Primeiro ponto é saber que Deus sempre, de alguma forma e no tempo certo, trará justiça, fará justiça com aqueles que são maus. Sempre acontecerá. Deus não se deixa escarnecer, Deus não divide a sua glória e Deus não deixa de castigar o ímpio que não se arrepende dos seus pecados. Isso está posto aqui. Segundo, não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus. Né? Esse povo zombou de Deus e ele acabou experimentando a justiça de Deus. E outra coisa, esse povo não persistiu em obediência a Deus. Como nós vimos, 150 anos antes, Jonas havia profetizado, o povo se arrependeu dos seus pecados, mas não persistiu em obediência a Deus. É preciso que nós tenhamos uma visão clara de que o arrependimento dos nossos pecados e a aceitação de Cristo deve ser um estado contínuo. Não devemos jamais voltar ao pecado, não é? E devemos lutar por fazer a vontade de Deus. Textos bíblicos do Novo Testamento deixam claro que aqueles que amam meu Pai fazem a sua vontade. Palavras de Jesus. Na próxima semana, nós vamos estar estudando o capítulo 3, que vai falar da finalização desta invasão a Nínive, que é a ruína completa de Nínive. Então vamos nos preparar para este filme de suspense e de ação que nós estamos vendo aqui. Um drama, né? Um drama histórico. Ok, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Procure cada dia mais se interessar pela palavra de Deus. Tenha seu tempo de oração e tenha certeza de que Deus conduz a história, como nós estamos vendo aqui. Passamos por momentos difíceis, mas Deus não está de costas para nós. Deus conhece a história, Deus permite que determinadas coisas aconteçam para o ensino do ser humano, para que se conduza a história para os caminhos que Ele quer. Né? Mas nós estejamos certos de que a justiça de Deus nunca deixa de chegar e nem o livramento de Deus. Deus é conosco, tenha segurança, tenha tranquilidade. O Senhor não abandona a história. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa, Senhor, os aniversariantes, eu te peço. Dá, Senhor, restauração aos enfermos, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe os governantes da nossa pátria. Tem misericórdia de nós, salva o nosso Brasil, Senhor. Restaura o nosso Brasil, Senhor. Fortalece os bons valores, os valores bíblicos na nossa pátria. E, Senhor, abençoa os bons governantes. E repreende os maus, Senhor, eu te suplico. Senhor, abençoa também os profissionais de saúde. Abençoa pastores e missionários, Senhor. Protege os mais vulneráveis. E toma-nos, Senhor, nas tuas mãos. Salva o Brasil. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma noite maravilhosa. Não esqueçam, sexta-feira, às 21 horas, nosso encontro pelo Zoom para oração, para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, testemunhos e palavra de Deus. Vai ser muito bom, um tempo de comunhão. Até lá.